Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Ele vive, ele não está preso na cruz. Isso mesmo. Como dissemos, como temos dito, como abrimos aqui as Escrituras, importante é isso, é abrir a palavra de Deus, aprender de Jesus. Foi uma das coisas que Jesus disse. Ele chama, ele faz o convite a todos, ele chama a todos. No Evangelho de Mateus, por exemplo, o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se a pessoa está cansada da vida, mas e aí fazer o quê? Olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, não vê nada, não vê melhora, não vê perspectiva, não tem nenhuma perspectiva de vida ou de mudança e se desespera. E aí que Satanás se aproveita. Isso mesmo. Tormentos, maus pensamentos, amarguras, dores, lembranças e lembranças. E então, Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados. Mas como é isso, queridos? As pessoas que andaram à volta de Jesus, ouviram palavras de vida, palavras de tanto poder, e então Jesus curou, libertou, abençoou, multiplicou pães e peixes. E como ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O primeiro passo é sempre nosso, porque na verdade, Jesus ele vai ao encontro das pessoas. Você vê que ele manda pregar o seu evangelho, a sua palavra. Há pessoas que demoram muito a abrir o coração. E aí, Jesus está batendo a porta. O Senhor Jesus disse no Apocalipse, ele disse: eu estou à porta, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele, ele comigo. Ele vai saciar. Ele vai saciar a fome. Isso mesmo, ele vai cear ali junto. Ou seja, ele vai recriar o seu coração, a sua alma. Então, queridos, a fé vem pelo ouvir. É necessário provar, prove, experimente. Muitas pessoas ficam muito reticentes, Abre o coração e deixa Deus falar contigo. Abra uma Bíblia e acompanhe comigo. Leia a palavra. Se não for exatamente o que Deus está falando, esqueça. Mas se é, então não há como fugir de Jesus, porque Ele procura cada pessoa que queira andar com Ele. Na verdade, Deus Ele olhou para a terra, Ele quis todo ser humano de volta e mandou Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a palavra de Deus nos apresenta essa realidade. Vamos juntos, vamos partilhar e compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. Mas primeiramente, ore comigo. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, tivemos o privilégio de ouvir a Tua palavra, as Tuas palavras, de receber do céu os Teus ensinamentos, de podermos contemplar, Pai, pelo que está escrito, a Tua presença, esse mundo espiritual em que vivemos. E, Senhor, um mundo que para muitos é desconhecido, e então tropeçam no que não veem, caem nos abismos que não veem, que não percebem. Quanto sofrimento, quantas dores, quantas lutas, quantas dores na alma. E o Senhor querendo tomar pelas mãos. Pai, nós agradecemos porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. E Jesus entregou a sua vida lá no Calvário. Jesus derramou seu sangue até a última gota, para pagar o preço dos pecados de cada um que nele creia e o receba. Pai, como o Senhor diz, a fé vem pelo ouvir. Senhor,
Nós agradecemos porque o Senhor já trabalhou para nos proporcionar, Senhor, verdadeiramente uma nova vida, uma vida abundante, na paz, na saciedade. Sim, Senhor, vida sem ansiedade e sem desespero, porque o Senhor é o pão da vida, o pão que sacia a alma, que sacia o espírito, que sacia a fome, Pai, fome que o ser humano nem consegue, Pai, diagnosticar. Uma fome de paz, uma fome de amor, uma fome de vida, uma fome de viver. E o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, o Senhor que enviou Jesus a este mundo, e Jesus que derramou seu sangue, entregou sua vida, para que o Senhor então, recebendo cada um como filho, como filha, como está escrito, Senhor, o Senhor possa abençoar. Sabemos que o Senhor não quer o ser humano no sofrimento. O Senhor não quer o ser humano, Senhor Deus, no abismo. O Senhor não quer o ser humano perdido. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigada pela tua vinda, pela vinda do Senhor Jesus a este mundo. Obrigada, amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos, o ser humano, diz a Bíblia Sagrada, quando Deus intencionou, planejou criar o homem e a mulher. Bom, você que me ouve, você que participa comigo, partilha desta palavra, nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada aberta, a palavra de Deus. O que está acontecendo hoje é muito, muito triste, porque pessoas buscam em pessoas a perfeição e não encontrando, se decepcionam. Mas quem disse que o ser humano serve de padrão para outro ser humano? Foi por isso que Jesus veio do céu. Ele é o mestre, ele é o padrão a ser seguido. Por mais que nós tentemos, nós somos falhos. Há falhas humanas. E cá entre nós, há pessoas que só veem defeitos e procuram defeitos. E há pessoas que escancaram suas falhas, seus pecados, suas sujidades, de modo assim tão escancarado, tão tenebroso, que impedem outras pessoas de conhecerem a verdade. Mas o Senhor Deus, então, ia falar do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Que hoje é a coisa mais comum do ser humano se intitular, não é? Mas eu estou falando de Paulo, grande escritor das Escrituras Sagradas, da maior parte das epístolas. Então, ele apresenta exatamente isso, que nós somos seres espirituais. E é o Espírito de Deus falando. Então, voltando lá no início, quando Deus intencionou criar o homem e criar a mulher, o Senhor Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Há uma distorção disso violentíssima. Porque pessoas só levam em conta a parte física e não a parte espiritual, que é a verdadeira e eterna. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, bem, se fosse, né, de forma física ao pé da letra, como seria então essa diferença de raças, de etnias? Como seria isso? Então não é por aí. É que Deus é espírito e o ser humano é espírito. Então o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo. O corpo é a casa. O corpo é a embalagem. Tanto que quando o espírito sai do corpo, ou seja, a pessoa morre, o corpo já não serve para mais nada. Então o corpo sem o espírito
O espírito humano, o coração humano. O que a Bíblia chama de coração não é o órgão cardíaco que impulsiona o sangue, que bombeia o sangue. O que a Bíblia chama de coração é a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser, que sente amargura, que sente tristeza, que sente alegria, que pode estar na mais perfeita paz ou pode estar na pior turbulência. Há pessoas que dentro de si parecem um maremoto. Isso mesmo. Há pessoas que dentro de si parece que são assim como um vulcão, está sempre prestes a entrar em erupção, a romper nas explosões, raivas, iras, ódios. Então a verdadeira pessoa do ser humano é dentro. E é por isso que o ser humano precisa das palavras de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz paz ao coração. Ela ilumina o coração. Então eu citei lá no início em Gênesis, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta a um povo cristão de uma cidade chamada Corinto, o apóstolo Paulo, ele ficou assim surpreso, por quê? Porque eles haviam ouvido as palavras de Deus, mas não haviam posto dentro de si. Aí entrou o ano, saiu o ano, aí o apóstolo Paulo escreveu assim, eu vou ler e partilhar com você. Isso aqui vai abrir assim o entendimento. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o título diz assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Só o título já te abre assim uma panorâmica do que sempre aconteceu. Pessoas apresentam uma aparência de quem realmente são de uma igreja, ou que são de Jesus, mas o comportamento não é condizente. Aí, isso confunde as pessoas. Jesus, ele não muda. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Aí o apóstolo Paulo escreveu assim: e eu, irmãos, veja que Paulo usa essa linguagem. E eu, irmãos, talvez alguém diga, mas eu não gosto disso. Você crê que Deus enviou Jesus ao mundo, que Jesus é o Filho de Deus? Certamente crê, não é? Senão não estaria participando comigo, partilhando essa palavra. Então o apóstolo Paulo, vamos lá, está dizendo, olha, e eu, irmãos, aqui voltando, deixa eu voltar ao título. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas, tá? Então você olha uma pessoa e já julga de imediato pela aparência religiosa, o que é errado. Mas e aí? Bom, aí você começa a conviver e vê que aquela pessoa não faz o que Jesus manda. Por exemplo, tem gente que aceita Jesus e não tira o egoísmo do coração, não tira a raiva, não tira a mágoa, não tira aquele sentimento de raiva, de ira, de ódio. E aí? E agora? Aí o apóstolo Paulo escreveu assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Que isso?
uma diferença, uma diferenciação entre quem age sobre a palavra de Deus crendo em Jesus e quem não crê, ou quem ouve e não age conforme os ensinamentos de Jesus. Aí o apóstolo Paulo classificou carne e espírito. Ou seja, quem é espiritual tem a palavra no coração. Quem é carnal faz tudo que tem vontade. Foi o que aconteceu com eles. Aí a pergunta: como uma pessoa pode dizer sou filho de Deus se não obedece a sua palavra? Esse é o ponto central. Uma mulher se converte e não para de alimentar brigas dentro de casa. Um homem se converte e não para de provocar encrencas. Uma pessoa se converte, está sempre se alterando. Aí pergunta-se, o que aconteceu? Porque quando a palavra de Deus entra no coração, é Jesus entrando. Você lembra? Já trouxemos isso aqui muitas vezes, diversas vezes, não é? Então Deus disse, façamos homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então a pessoa que recebe Jesus, a palavra de Deus, ela vai ouvindo, vai orando e Deus vai trabalhando. E aí teremos novos resultados, porque essa é a verdadeira transformação. É quando a pessoa quer mudar, quando ela escuta Jesus e leva a sério. E naquilo que ela não consegue, ela vai orar e Deus vai ajudar. Aí é que o Espírito de Deus ajuda. Mas não pensa você que ele vai obrigar alguém a alguma coisa, não. Daí essa diversidade de comportamentos. A pessoa faz o que quer, fala o que tem vontade, grita, berra, faz tudo o que quer e depois abre a boca e diz que é de Jesus. Não é, não. Não é o fato de pessoas estarem dentro de igrejas que as classificam no céu. Porque, na verdade, nós temos registro quando aceitamos a Jesus, diz a palavra de Deus. Mas daí, o histórico é cada um. Vamos parar e vamos ouvir. Nós temos uma escola bíblica, queridos. É uma grande realidade, a necessidade de aprender. Jesus disse, aprendei de mim. Se você contempla as palavras de Jesus, quando ele chama, ele diz isso. Ele chama. Vinde a mim. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Então eu preciso ouvir. Eles aprendei de mim, então eu preciso aprender. Agora, se é aquela pessoa que entra ano, sai ano, e não se esforça por aprender e praticar o que aprende, vamos aí usar o exemplo de profissionais que não são profissionais porque não atuam na área, mas são profissionais porque têm a formação. O fato de uma pessoa ter uma formação profissional não faz que ela seja um profissional do assunto. Se você pensa que a pessoa sabe, mas ela nunca exerceu a profissão, ela tem teoria. Ela tem diploma, ela tem certificado, mas ela não tem a experiência. E é necessário nas coisas de Deus que cada um tenha a sua experiência com Deus. Você não pode julgar se uma pessoa é de Jesus ou não pelas aparências. Isso é um erro gravíssimo. Então Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, vem saciar sua fome. Pessoas têm fome de paz. Pessoas têm fome de vida. Pessoas que têm fome e sede de justiça. Diz assim, Deus vai fazer justiça, vai fazer acontecer o mal com aquela pessoa que me fez mal. Não, queridos. Isso não é a justiça de Deus. Esse coração tem que mudar. Nós temos que compreender que a nós compete, cabe, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Então o apóstolo Paulo, ele se deparou com uma igreja
Pessoas que ele alcançou para Jesus, que ele pregou a palavra de Deus, mas que infelizmente não colocavam no coração. Isso acontece demais. Nunca julgue pessoas por aparência religiosa, seja quem for. A convivência é que vai realmente dizer quem é quem. A convivência. O andar lado a lado, você ouve, você contempla. Há pessoas que surpreendem, há pessoas que decepcionam violentamente. Há pessoas que têm respeito pela vida, que respeitam seus semelhantes. E há pessoas que parecem que andam com Deus e não respeitam. Então não se pode julgar pelas aparências. Aí o apóstolo Paulo se queixou desse povo, dessa igreja, porque eles não seguiam os ensinamentos de Jesus que ele havia deixado lá. Ninguém tem de seguir ensinamentos humanos. Temos que seguir a palavra de Deus. Bons conselhos são bons. Mas de repente, será que essa pessoa que aconselha ela faz? Então o apóstolo Paulo, porque ele pagou o preço. Houve um momento que o apóstolo Paulo chegou a dizer: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Olha só. Ou seja, as epístolas de Paulo são assim, tremendamente ricas para enriquecer os corações, enriquecer cada vida, cada pessoa. Mas é necessário, então, a escola, queridos, a escola bíblica, amanhã. Eu vou passar para outra parte agora e vamos a essa chamada, esse momento. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E então, querido, Jesus veio ao mundo trazer salvação, trouxe paz, uma paz que independe das circunstâncias, das coisas à nossa volta, porque é dentro do coração, amém? Então vamos agora, chegamos ao momento da oração, vamos agora falar com Deus, entregue seus problemas. Você está enfrentando uma luta? Fala com Deus, entrega nas mãos dele e creia. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, assim como Jesus trouxe, nos ensinou e nos ensina, porque a Tua palavra ela é viva, ela permanece viva, o Senhor está presente. O Senhor disse que se nós clamarmos ao céu, se nós orarmos, o Senhor nos ouve, pois cremos nisso. Pai, eu uno a minha fé neste momento com quem está passando por alguma luta. Primeiramente oro, Pai, por quem está num sofrimento que precisa de um alívio imediato. Põe a Tua mão poderosa. Toma, Senhor, e levanta quem está caído. Senhor, o Senhor é poderoso para curar os enfermos, trazer paz ao coração, alegria, a Tua força.
para livrar do mal, para abrir uma porta, nosso Deus. Em o nome de Jesus, vem tomar a tua direção. Senhor, alguém que cansado de lutar, já estava, Senhor, quase que abandonando, Senhor, a luta pela vida, se deixando arrastar, se deixando levar, mas o Senhor chegou. E a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vem com a tua bênção, Pai. Jesus, toca essa vida agora. Senhor, arranca essas raízes, essa amargura, essas dores da alma, essas tristezas. Vem e derrama a tua paz. Envolva na tua unção, no teu manto. Pai, cremos como está escrito. O Senhor é Deus soberano. O Senhor é o único Deus, acima de tudo, acima de todos. E Pai, nós agradecemos pelo nome de Jesus, o teu socorro. A tua mão poderosa a trabalhar, a trazer, Senhor, o alívio. Pela abertura da porta, pela cura, Pai, pela tua bênção, nós já damos graças. Senhor Jesus, o Senhor resgatou da maldição. Lá no Calvário o Senhor fez a obra. E nós agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, chegamos ao final de mais um programa, lembrando, quartas-feiras temos Escola Bíblica, estudos da Palavra de Deus, 3 horários, 3 cultos, 7, 14 e 19. Meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.